Olá, o meu nome é Gislaine Regina Carli e eu estou aqui na condição de palestrante nessa noite no reencontro. Essa palestra está sendo gravada e nem por isso menos importante, porque quando a gente estiver falando sobre a doutrina, quando a gente estiver falando sobre os ensinamentos do Mestre, a gente sabe que ele estará conosco, certo? Tá certo. Então vamos fazer uma mentalização pedindo a presença dele com a gente? Então vamos lá. Mestre Jesus, nós aqui viemos humildemente pedir que o Senhor permaneça conosco em todas as nossas reflexões, para que elas possam ser produtivas e que possamos, através delas, criar força e coragem para poder executá-las nas nossas vidas, sabendo que poderemos passar por diversas situações, mas que o Senhor estará conosco em todas as vezes que elevarmos o nosso pensamento e te chamarmos, Mestre. Sabemos também que mesmo quando não pudermos te chamar, o Senhor estará nos carregando com as tuas mãos firmes e fortes, de um Pai amado e querido, nosso irmão Jesus, que possa o Senhor ser o nosso farol guia nessa estrada que nos levará a uma evolução como seres humanos que somos, individuais e como sociedade, para levarmos todos nós, o nosso grande planeta Terra, a patamares mais elevados. Que assim seja, Senhor. Bom, temos a certeza que então o Mestre ele está nos guiando com a sua luz na nossa estrada de tijolos amarelos. Viram qual é o tema de hoje? Estrada de tijolos amarelos. Já ouviram essa fala? Estrada de tijolos amarelos? Estrada de tijolos amarelos. É uma fala bem conhecida. Eu ouvi muito isso, mas depois eu conto por quê rapidinho. Essa fala, ela vem da história de um mágico de Oz. O mágico de Oz, ele nasceu lá em 1900, pelo Frank Bounce. Eu tenho umas colinhas aqui, tá, gente? Então, de vez em quando, vocês vão me ver olhando pra cá, olhando pra lá, olhando pra cá, pegando umas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Beleza. O Frank, nosso amigo íntimo, ele disse que quando ele escreveu essa história, ele teve uma grande inspiração. Ele disse até algo parecido com uma grande inspiração do Criador Cósmico. Deve ter sido muito louco, né? Deve ter sido muito gostoso a sensação de realização que ele deve ter sentido. Fico eu imaginando aqui, grandes realizações. Bom, eu trouxe essa história hoje porque a gente sabe que tudo que é criado lá no plano espiritual existe aqui no planeta Terra, né? O nosso é cópia. E dizem que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, ou as duas coisas juntas? Bom, vamos nesse caso pensar então sobre a arte do Frank Baum, da literatura, para as nossas vidas? Pode ser? Beleza. Outra coisa que a gente sabe também é que a arte nos eleva. A arte eleva o nosso estado de consciência para que a gente possa ficar mais próximo de todos aqueles que a gente gostaria. Lá daquela estrada onde não existe problemas, daquele mundo onde não existe problemas. Então, se a gente consegue se conectar com este outro plano espiritual, a gente alivia nosso peito, a gente dá uma tranquilidade na nossa angústia, né? Porque afinal de contas é para lá que a gente gostaria de voltar, mas ninguém quer morrer ainda não, né? Não, tá todo mundo muito bem aqui, mas a gente enfrenta alguns probleminhas aqui, não é? Assim como a Dorothy. Bom, mas vamos voltar lá na arte. Por que eu estava falando da arte? Porque a arte, ela é uma das formas com que os nossos protetores espirituais, com que os nossos amigos, eles fazem da gente poder estar em contato com eles. É como a oração. Na hora que a gente está orando, com toda aquela sinceridade do nosso coração, a gente percebe o quanto a gente fica em paz depois. E muitas pessoas conseguem encontrar na arte essa paz e essa tranquilidade. E aí, pensando nisso, como o Frank, lá o nosso amigo Frank Bounce, ele foi inspirado pelo grande divino mestre, como disse ele mesmo, eu trouxe aqui alguns
exemplos da história do Mágico de Oz para a gente trazer para nossa vida, para nossa história. Algumas pessoas já sabem que eu gosto de contar os causos, né? Então o caos de hoje ele vai vir do Frank Baus, certo? Certo. Eu tenho também alguns objetos materiais que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque lá na escola que eu trabalho, que eu já contei para vocês, né, que eu gosto de contar causos, né? Lá na escola que eu trabalho, também houve uma inspiração dessas. Um dia chegou lá a nossa diretora e ela disse assim, que ela queria fazer uma peça de teatro, com um grupo de teatro com os nossos jovens. Os nossos jovens, eles, eu sempre comento isso, mas eles têm algumas deficiências e foi um mágico de Oz maravilhoso. Eles levaram alegria, felicidade para muitas pessoas. Crianças, jovens e adultos. Nós criamos uma trupe lá, e eu posso dizer nós, porque eu estava junto. Os jovens eram os atores e eles tinham todo um figurino. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando eles levavam a arte para as crianças nas escolas, para os adultos, para as crianças, para os adultos, para os idosos, a gente percebia no olhar daquelas pessoas o sorriso mágico. A gente percebia que as pessoas, elas se transportavam, elas se projetavam naqueles personagens. Muitas pessoas ali eram a Dorothy, muitas pessoas eram o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão, muitos eram a Fada, muitos eram a Bruxa, muitos eram o Mágico de Oz. A arte imita a vida imita a arte. Bom, digo com toda certeza para vocês que ao levar este teatro, muitas pessoas foram encantadas, muitas pessoas se encantaram, se deixaram encantar. Quantas vezes a gente se deixa encantar? Porque se deixar encantar também não é muito fácil. Para se deixar encantar, a gente tem que deixar as amarras, a gente tem que deixar aquela sacola pesada que está incomodando. Mas quando as pessoas estavam na frente de seres humanos, todos revestidos de personagens mágicos, elas se deixavam encantar e elas se transportavam para um mundo mágico. A ideia é essa. Vamos tentar olhar para esse mundo mágico hoje? Tá. Então tá bom. A história do Mágico de Oz, ela nos fala de caminhos, certo? No filme, no início do filme, a gente faz uma pesquisa lá de memória, busca aí na memória, a imagem ela era toda em sépia, em branco e preto. Eu pensei ali que me remeteu uma tristeza, uma angústia, porque a Dorothy demonstra que viver ali na fazenda do Kansas não era bom e era um grande problema para ela, porque ela tentava ter atenção, ela tentava conversar, ela tentava brincar com a tia Amy, com o tio, com os empregados da fazenda, mas ela dizia que ninguém queria brincar com ela, que ninguém tinha paciência com ela, e que ela precisava era ser feliz, ela estava buscando ser feliz, mas até a imagem era tudo muito cinza, tudo muito escuro, que transportava a gente para uma certa angústia. A Dorothy tinha um amigo, dois não, um amigo. A Dorothy tinha um amigo, que era o Totó. O Totó era o vínculo que ela tinha dentro da condição que ela conseguia olhar. O problema maior da Dorothy, se ela perguntasse, se alguém perguntasse para ela, era que ninguém tinha paciência com ela ali, certo? Mas na verdade as pessoas estavam todas elas envolvidas com os seus problemas. Ninguém tinha ali a condição de olhar para Dorothy e olhar para o problema dela. Se a gente, quando adulto, olha para uma criança e vê isso, a gente entende que é o quê? Aquele problema é muito pequeno, mas para ela o problema era muito grande. E além do que, ela ainda arruma outro problema, porque o Totó vai e briga com a vizinha, e a vizinha tenta pegar o Totó, e que pega e chega com uma petição lá da polícia que pode levar o Totó. Coloca o Totó numa cesta, mas o Totó foge. Quando o Totó foge, Dorothy cata o Totó e
pernas para quem te quero, fogem os dois, fogem do problema. Bom, vamos nos remeter ali a uma história. Alguém aqui quer fugir de um problema, alguém aqui está dentro de um círculo familiar onde entende que é uma situação parecida com a da Dorothy. A gente está brincando com a ideia da arte para ficar mais leve as situações que a gente tem passado. Mas é muito claro, mesmo antes de pandemia, que um dos assuntos muito discutidos nas casas espíritas, onde a gente busca uma evolução, é que a gente diz assim, nasceste no lar que mereceste, certo? É algo parecido com isso? Então, a Dorothy estava no lar que ela merecia ou precisava para o caminho, o processo de evolução dela. Mas ela ainda, por ser uma criança, não percebia isso. Bom, nem nós, né? Por sermos adultos, muitas vezes percebemos isso, tá? Mas vamos voltar lá para Dorothy, que fica mais fácil falar da arte, da fantasia, do que falar da nossa vida real, ok? Dorothy fugiu. Quando ela foge, ela encontra pelo caminho o Sr. Marvel. O Sr. Marvel, ele é um charlatão mágico. E nesse charlatão, ela troca lá umas ideias, mas tem um momento que eu gostaria de trazer, que é o quê? Tem uma bola de cristal, onde ela começa a ver ali as imagens da tia Amy. Se a gente for pensar essas imagens da tia Amy, a gente pode pensar que seria ali uma ideia de culpa que ela está trazendo, porque afinal de contas, ela fugiu do problema. Ela fugiu, ela acha que ela resolveu, mas ela não vai mais ver a tia Amy. O vínculo dela de amizade com o Totó, ele era claro porque ela tinha a resposta do Totó. Ela também tinha a resposta da tia Amy, mas não a resposta que ela queria. Porque a tia Amy tinha outras obrigações. A tia Amy tinha a vida dela. A tia Amy era um outro ser. O Totó praticamente vivia para Dorothy, né? A gente está usando, lembrando que a gente está usando exemplos de situações, certo? Os empregados da fazenda tinham que trabalhar, tinham que tirar leite da vaca, tinham que cuidar da galinha, tinham que cuidar dos porcos. Todas as pessoas tinham as suas obrigações. E eles diziam que a Dorothy só arrumava problemas. E a Dorothy dizia o quê? Então ela vai procurar um lugar onde não exista problemas. Já escutaram, já quiseram algum lugar assim, onde não exista problemas, né? Quando a Dorothy vê tudo isso naquela bola de cristal do mágico Marvel, né, do charlatão, ela decide voltar para casa, porque aí mexeu com toda a parte emocional dela, com todos os vínculos afetivos que ela tinha. E quando ela volta, teve lá o grande furacão. Todos se protegeram, mas ela não chegou a tempo, então ela fica na casa. E aí acontece um acidente, ela bate a cabeça e cai. Vamos pensar que é o sonho. Foi uma forma que ela encontrou de se projetar para um lugar onde não existam problemas. Ok. Quando ela está dentro da casa, ela está no furacão. Quando passa um furacão, o que acontece, né? Voa tudo. É aquele movimento que tira tudo do lugar. A gente também sabe o que é isso nas nossas vidas. Quantas vezes acontecem situações dessas de furacão nas nossas vidas e nas nossas histórias? Nesse caso desse furacão, a Dorothy pôde perceber um outro lado da moeda. Ela estava pedindo, né? Um lugar além do arco-íris, onde não existam problemas. Tá, vamos ver se não vai existir problemas lá também? Quando a casa da Dorothy cai no mundo de Oz, cai em cima da bruxa má, certo? Bom, se a gente for pensar ali, a gente pode até imaginar que a Dorothy derrotou um problema dela, que era aquela situação que ela vivia lá no Kansas. Teoricamente, ela caiu no mundo mágico da fantasia, ok? E aí eles trazem esse mundo mágico com todas as imagens coloridas, com tudo muito bonito. Uma outra coisa que acontece de muito legal nesse momento é assim, todo mundo olha para Dorothy. A Dorothy passa a ser o centro das atenções. Mas, de novo, ela tem a sensação da falta. O vínculo emocional dela
não estavam lá, que seriam todos da fazenda lá do Kansas. E ela diz que ela quer voltar. Eis que aparece a fada, a bruxa boa, né? Que nós, na nossa tradição, chamamos de fada. A nossa bruxa boa diz para Dorothy que ela tem o poder de voltar, mas que ela vai ter que procurar o mágico de Oz. E a Dorothy então pergunta como que ela faz para procurar o mágico de Oz. Siga a estrada de tijolos amarelos. Na estrada de tijolos amarelos, a Dorothy vai percorrer um caminho. Alguém já ouviu essa história de caminho? Afinal, o caminho é tudo aquilo que nós percorremos o tempo todo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa história. Só que para isso, a bruxa boa dá para Dorothy os sapatinhos de rubi. Esses sapatinhos irão protegê-la, né? Os sapatinhos, eles estão no pé, na nossa base, na nossa condição de darmos os nossos passos. O que a gente precisa para ter essas condições? Toda a doutrina, todo o processo de conhecimento, todo o processo de amadurecimento que nós vamos tendo no nosso dia a dia, para que a gente possa caminhar na estrada de tijolos amarelos. Bom, mas a Dorothy sai em busca do mágico de Oz, certo? Caminhando em busca do mágico de Oz, ela vai passando por diversos lugares. E em um dos lugares, ela encontra então um ser. Um ser que a princípio se demonstra vazio, sem nada, porque ele não tinha o cérebro. Olha ele lá, ó. Conhecem esse ser aqui? O espantalho, né? Deixa eu pegar uma cola aqui, pessoal. O espantalho, se a gente for olhar para ele, o que ele pode representar aí na nossa vida? Ele pode representar, ó, eu lá pegando a minha cola, para eu não errar, hein? O nosso desenvolvimento intelectual. Só que o espantalho, ele também o ator do filme, ele é um dos personagens lá da fazenda do Kansas. Nesse personagem, ele vai caminhando com a Dorothy durante todo o percurso e ele se acha sem cérebro. Ele diz o tempo todo que ele não consegue ter estratégias, que ele não consegue ter ideias, que ele não consegue dar soluções para os problemas. Mas juntos, de mãos dadas, eles vão em busca de quem? Do mágico de Oz, aquele que dará toda a solução para os problemas deles. Porque, afinal de contas, eles colocam a solução na mão de quem? Do mágico. Nós colocamos as soluções na mão de Deus. Tudo a gente pede, tudo a gente ora, tudo a gente solicita. Ok, a gente vai fazer isso com certeza. A gente vai em busca do mágico para que ele dê o cérebro. Mas será que a gente não tem o poder de conseguir construir esses processos todos na nossa caminhada de estrada de tijolos amarelos? Caminhando na estrada de tijolos amarelos, eis que ela encontra quem? Tadã! O Homem de Lata. O nosso Homem de Lata, ele estava cortando lenha quando choveu e ele ficou enferrujado, né? Lata me parece muito uma armadura, né? Essa armadura, essa casca que a gente cria ao nosso redor e que com o tempo enferruja, perde a flexibilidade. E ele achava que não tinha coração. Todo aquele ferrugem que ele criou, toda aquela falta de condição de maleabilidade,
não deixava ele ver o que tinha aqui dentro. Então, ele contou isso para Dorothy, para o espantalho, ele contou isto e juntos eles foram para onde? Em busca do Mágico de Oz, pela estrada de tijolos amarelos, no caminho que todos nós vamos percorrendo. Eles também foram percorrendo, porque eles acreditavam que o mágico daria a solução para os problemas, certo? Tá. O Homem de Lata, ele estava então buscando seu desenvolvimento moral. Ele estava buscando as suas possibilidades de amar. Ele acreditava que ele não sabia amar. E junto com a Dorothy, com o espantalho, eles se uniram. Ele também era um ator lá da fazenda do Kansas. Os dois, a Dorothy não tinha afinidade. Com o espantalho ela até tinha um pouquinho, mas na verdade eles brigavam muito o tempo todo. Já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Tá. Caminhando pelas estradas, eis que vem lá nada mais, nada menos do que a Dona Bruxa, esta mesmo. As nossas sombras, os nossos desafios, os nossos conflitos que nós teremos que resolver. Quantos desafios nós não temos pela estrada de tijolos amarelos? Não é porque é uma estrada de tijolos amarelos que tá tudo bonito, que tá tudo lindo. Os desafios, eles existem, eles vão continuar existindo. Mas acontece que eles estavam juntos, eles não estavam mais sozinhos como lá na fazenda do Kansas. Existe um momento até que eles passam por um perrengue e aí a Dorothy consegue se fechar e se fechando no sentido de pedido de proteção e orientação. E lá vem quem? A bruxa boa. E a bruxa boa consegue dar para a Dorothy a orientação que ela precisa. Bom, os três caminhando, agora em três, eis que eles encontram quem? Nada mais, nada menos do que o Senhor Leão. Aquele que se diz o Todo-Poderoso, mas que tinha medo de caminhar sozinho, né? Porque ele precisava de coragem, ele não tinha energia, ele não tinha coragem para caminhar. Bom, então, nada mais, nada menos do que os outros três amigos contam para eles a história que vão buscar quem? O Mágico de Oz. E eles aceitam o leão junto. O leão também é um dos personagens no filme daqueles que trabalham na fazenda, que também não aceita a Dorothy. Mas aqui eles entendem que juntos eles podem conseguir chegar até o mágico, ok? Certo, muito bem. Caminhando na estrada de tijolos, eles chegam então na cidade das Esmeraldas e lá eles vão encontrar quem? O Mágico de Oz, aquele que tem a solução para todos os problemas. É isso que a gente quer, a solução para todos os nossos problemas, certo? Mas o Mágico de Oz também tem um problema. Ele também tá lá em Oz, ele também não sabe como sair. E ele precisa da ajuda dos três. E aí é onde ele lança o desafio. Vocês irão matar a bruxa e trazer a vassoura dela para mim. Certo? Bom, os três aceitam, na verdade os 5. Porque o Totó, o amigo da Dorothy, acompanha ela o tempo todo, a gente sabe. Então os 5 aceitam o desafio e voltam para pegar a vassoura da bruxa. Bom, deixa eu ler uma colinha aqui, ó. A proposta nesse momento é de que eles retornam no caminho e nesse retorno há uma tempestade e eles encontram vários outros problemas. Nesses outros problemas que eles encontram, de novo, a Dorothy faz o quê? Se reserva e chama a ajuda de quem? Da nossa fada. A proteção, a intuição,
as possibilidades e as estratégias que nós temos pelo caminho. A Dorothy não percebeu que essa era uma estratégia que ela tinha. O espantalho, em todo esse processo, não percebeu que as estratégias, quem dava os planos mirabolantes para poder chegar e pegar a bruxa e pegar a vassoura, ele que dava. O leão não percebeu que ele tinha um coração quando passou por eles um bichinho e ele decidiu optar por não acabar com aquele bichinho. Parece uma coisa simples, mas ele demonstrou ali o amor por aquele bichinho. O homem de lata também demonstrou que já tinha ali o seu coração com os vínculos que criou com todos os amigos juntos. Todos eles estavam unidos para a solução daquele problema. Cada um tinha uma necessidade individual, mas todos se uniram para resolver o problema que virou coletivo. Agora o problema era derrotar a dona bruxa. Quando a gente precisa derrotar as nossas bruxas, as nossas sombras, as nossas angústias, não é fácil. A gente precisa sim do nosso intelecto preservado, a gente precisa sim da nossa coragem e da nossa energia para o nosso impulso e seguir em frente, e a gente precisa sim da nossa condição preservada dos nossos vínculos afetivos, do nosso coração, de todo aquele respaldo que nós temos, de saber que o amor existe em nós. Bom, então eles criaram lá uma estratégia e eles foram até a bruxa. Na história, como eles derrotam a bruxa? Com água. Em uma das histórias, a água, ela é o elemento da vida, né? Eles derrotaram, na verdade, a bruxa, eles derrotaram toda a sombra do mal que os perseguia desde que a Dorothy chegou em Oz. Eles derrotaram com a possibilidade da vida. A vida renovada a cada dia, a vida renovada em cada possibilidade, a vida renovada em vencer em cada obstáculo, a vida renovada em cada olhar novo do dia que amanhece. A vida renovada no olhar dos amigos que estão conosco, daqueles familiares que habitam ali e que em primeiro momento é tão difícil conviver, mas que lá no mundo de Oz a Dorothy foi percebendo que juntos eles formavam uma equipe. Ok, voltaram para Oz, levaram a vassoura da bruxa e o mágico então vai dizendo para todos eles que tudo aquilo que eles buscavam, eles já tinham, já estava dentro deles. Que o espantalho sabia resolver todos os problemas que apareciam. Ele dizia também, olha eu pegando a minha cola aqui, que o leão, ele já tinha toda a coragem. Ele dizia para o homem de lata que ele já tinha o coração. Bastou o mágico verbalizar isso e eles internalizaram. Na verdade, veio de fora a fala. Eles precisaram ouvir do outro. Quantas vezes será que a gente precisa ouvir do outro? A gente pode se reconhecer com aquilo que a gente busca dentro de nós mesmos. Muitas vezes as nossas fraquezas se transformam nas nossas maiores forças. Isso é uma das reflexões que essa história do Mágico de Oz me traz. Quando a fada vem, porque a Dorothy diz que precisa... E eu, o que eu faço? Como eu faço para voltar para casa? E a fada, a bruxa, diz para ela, você sempre teve o poder de voltar. Bata o calcanhar 3 vezes, né? Que você estará em Oz. Me dá a sensação assim, bata o calcanhar, põe os pés no chão, olhe para aquilo que você tem. E aí no mundo encantado da imaginação e do conto, a Dorothy volta, ela se despede dos seus amigos, desculpa, uma parte muito importante. Quando ela vai se despedindo dos amigos, a gente percebe que com o espantalho, ela tem um vínculo afetivo mais gostoso, tem aquele aconchego,
mas ela percebeu que ela também criou uma possibilidade de vínculo com os outros todos. Esses eram os trabalhadores lá da fazenda. E aí ela volta para casa. E quando ela volta para casa, ela reconhece que todos aqueles que estão ali com ela, na verdade, faziam parte de toda a história dela, de toda a construção do caminho, mas ela precisou passar pela estrada de tijolos amarelos para poder reconhecer tudo aquilo que ela já tinha. Precisamos nos culpar? Não. Vamos passar pela estrada de tijolos amarelos. E ao fim dela, na cidade das Esmeraldas, Esmeralda Verde Cura, e ao fim dela, a gente vai perceber que nós sempre tivemos o poder de curar, que nós sempre tivemos a cura dentro de nós mesmos. E esse é então o processo da nossa evolução aqui nesse plano reencarnatório, aquilo que nós nos propusemos. Desde o início, nós vamos buscando o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual, moral, nós vamos buscando todo o nosso pé no chão para poder caminhar nessa estrada de tijolos amarelos. E quando a gente chegar no fim dela, lá na cidade das Esmeraldas, a gente vai se sentir muito realizado. Com a mesma felicidade quando a Dorothy acorda e vê a tia Amy e vê todos aqueles amigos dela representados nos trabalhadores da fazenda, o tio e o Totó junto com ela. Porque a gente vai entender então que todo o processo valeu a pena. Beijo grande, ficam com Deus.